Pode aplaudir a Ele então. Bem bonito, bem forte, que Ele merece o seu louvor. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Quem está animado aí? Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Nós vamos cumprir e exercer o nosso ministério, que é de estar sempre em posição de batalha com a palavra para vencer pela nossa família. Alguém esteve aqui na semana passada? Muitos dos irmãos estiveram. Semana passada, você vai lembrar que o pastor falou aqui sobre a segunda carta de Pedro, visto que com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Glória a Deus. Ele explicou aqui sobre a vida, que é o todo, e a piedade, que é as coisas sagradas. E tratou de diversos assuntos aqui conosco. Nós vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos tratar hoje sobre firmar a nossa chamada e eleição. Eu vou fazer uma pergunta básica. Alguém aqui tem pleno conhecimento de que foi chamado por Deus? Tem ou não tem? Pastor, eu tenho pleno conhecimento, foi Deus que me chamou. Tem gente que ainda está assim meio indeciso. Não sei, que eu caí aqui assim de qualquer jeito. Não é. Eu sempre explico para as pessoas, nada é por um acaso. No dia que eu coloquei meu pé pela primeira vez na Igreja da Graça, eu senti algo que em outros lugares que eu fui anteriormente eu não sentia. Eu fui na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui numa igreja batista, primeira igreja batista. Foram igrejas que eu entrei, participei de uns cultos domingo, mas aquilo não mexeu comigo. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, coloquei a planta dos pés, eu entendi. É aqui que Deus tem um chamado e uma vocação para mim. Ele está me elegendo para esse lugar. E lá eu comecei a entregar. Entreguei a vida para Jesus diante do altar. Naquele dia eu chamei a obreira, eu disse, olha irmã, eu quero aceitar Jesus, como é que faz? Ela foi lá, botou um papelzinho para o pastor no altar. Pastor, tem alguém querendo aceitar Jesus aqui? Aí eu levantei a mão. Ele me levou lá. Vem aqui na frente, jovem. Tinha 16 anos na época. Vem aqui, jovem. Subi no altar. Como é que é o seu nome? Fulano de tal. Pessoal, mais alguém quer tomar decisão? Ou só esse jovem? Deus trabalhou na vida dele hoje, ele trabalha na sua também. Naquele dia eu tomei uma decisão, publicamente ele botou o microfone e falou, confessa Jesus Cristo. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A partir de agora, quero ficar firme com Ele, perdoa os meus pecados do passado, e a partir de agora eu quero ser uma nova criatura. Fiz uma confissão, ele disse, escreve o nome dele no livro da vida, em oração, e ali apresentou tudo a Deus. A partir dali eu entendi, é aqui a minha eleição, é aqui onde Deus me convocou, e é aqui que eu quero executar o meu chamado. E é sobre isso que eu quero tratar com você. Porque na sequência ele vai dizer o seguinte, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler? Diz assim a palavra. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa o quê? Vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Quando eu ficava meditando nisso aqui, Deus tratou de algo muito extraordinário comigo. Ele mostra o seguinte para nós, através dessa palavra, que toda pessoa que entendeu qual é o seu chamado, entendeu qual é a sua vocação, a partir desse momento ela deve ser firme naquilo que ela está fazendo. Por que muita gente desanima, desiste? Por que muita gente roda de vários lugares e nunca tomou decisão nenhuma? Porque infelizmente ela nunca fez firme a sua vocação. Ela nunca entendeu quem ela é. A partir do momento que nós assumimos o compromisso com Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Filho de Deus, nós passamos do pecado para a libertação. Passamos da morte para a vida. Agora, como Paulo falou, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é quem? É Cristo. Então, a partir daí eu tenho que ter a noção de que agora não é as coisas do jeito que eu quero, as coisas não vão fluir da maneira que eu penso. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quero entender, Deus, o que o Senhor tem para mim? E Ele vai usando as autoridades para destinar isso para a gente no dia a dia. Você chega aqui na igreja, você senta aí para ouvir a palavra de Deus flui aqui do altar para o seu coração. Deus começa a trabalhar e mostrar para você, é isso que eu quero de você. Você entendeu o que Deus quer?
Então a partir de agora fica firme nisso. Todos nós aqui temos um chamado, uma vocação. Qual? A de trazer a nossa família para o altar. No dia que a pessoa falta esse compromisso, ela não fez firme a sua vocação. As pessoas que abandonaram esse ato de vir orar pela família, tem períodos do ano, você vai lembrar que o pastor Jaime, o pastor Jamil, eles fazem um propósito, a igreja de joelhos e a família de pé. Isso é só para preencher tempo? Claro que não. Isso é para nós firmarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando ele falou aqui do santuário, ele disse, olha, toda quarta-feira de 8 da manhã, às 22 horas, tem um relógio de oração aqui, de hora em hora, tem obreiros aqui orando, tem pessoas de Deus que se juntam conosco na oração, só para nesse horário do culto aqui. Mas o tempo todo está tendo oração, de 8 da manhã às 22 horas. Isso é para quê? Para fazer firme a vocação de quem ali está exercitando o seu chamado, o seu sacerdócio de orar, mas também para nós, que chegamos aqui, na hora da palavra estamos recebendo alimento, e na hora da oração nós fazemos o quê? Nós combatemos. Nós entramos numa batalha no mundo espiritual para resgatar os que estão presos nas trevas e trazê-los para onde? Para a luz da palavra. Quem esteve aqui na Santa Ceia domingo de manhã, a pastora pregou justamente sobre isso. Sobre andar na luz. Quem está na palavra, quem está na luz anda de dia. Anda na palavra. Não tropeça. Por isso na parte final ele disse, portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Nós somos chamados para esse propósito. Então nós vamos fazer o quê? Com firmeza. Não é dias que nós vamos estar bem e dias que nós vamos estar oscilando. Não, é o tempo todo constante. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo disse, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Está lá, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E o que mais? E constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você espera a recompensa de Deus, sim ou não? Eu espero, de ver a família no altar. De aquele mais próximo até o mais distante, todos eles se converterem. Hoje eu já vejo minha mãe no altar, eu já vejo uma irmã minha no altar, mas ainda falta outra, mais nova. Falta o meu coroa, meu velho, né? E estou na mesma pegada de fé com você aqui em oração. Quando a gente ajuda os irmãos a orar pela família deles, aqui incentivando você a exercitar o seu chamado, nós estamos executando o nosso. De ver também a nossa família ser firmada para a salvação. E no dia que fechar os olhos aqui nessa terra, eles vão estar onde? Numa eternidade. E a eternidade com Deus ou sem Deus? Eu espero que seja com Deus. Eu luto pela minha, mas eu tenho que lutar por quem? Pelo da minha casa. Eu faço firme essa vocação. Antes do chamado ministerial de levar pessoas a Cristo, eu tenho o chamado de levar minha casa a Cristo. Amém, gente? Tenho o chamado de levar minha família para o altar. Aí ele disse, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Paulo deixou isso muito claro. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui tem recompensa. Glória a Deus, gente. Todo dia que você sai de casa para vir aqui à igreja, onde você vem para um propósito de oração, onde você vem para receber uma palavra, tudo que você está plantando aqui, você vai ter uma colheita. Glória a Deus. Vai ter uma colheita. Voltemos lá para onde estava, lá na tela, rapidinho. Segundo livro de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele disse, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu falei que tem gente que infelizmente na caminhada ela desvia, ela tropeça. Eu vejo muita gente usar o seguinte termo, porque está na Bíblia, o cair é do homem, o levantar. Elas usam isso porque elas estão caídas e elas acham que Deus tem que fazer alguma coisa por elas para elas se levantarem. Pela Bíblia Sagrada não é assim, gente. Tem gente que interpretou errado as coisas aí. Deus é que vai levantar o homem, isso é óbvio. É Deus quem pega pela nossa mão e levanta. Mas e se a pessoa não quiser? Aí vem um termo, nem Deus pode fazer. Se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer. Nós já ouvimos falar muito do livre-arbítrio. As pessoas têm liberdade de decisão. Elas têm poder de decisão nas suas mãos, de querer ou não querer. Muita gente tropeça por quê? Porque elas receberam uma chamada, elas receberam uma vocação e elas não fizeram firmes. Elas vivem tropeçando.
elas vivem caindo. E tem umas que jogam a culpa em alguém, joga a culpa na instituição, joga a culpa no lugar. Sempre tem aquela tendência a buscar alguém para colocar uma culpa. Na realidade, ninguém tem culpa de nada. Amém, pessoal? Eu vou ser até mais radical com você. Às vezes, nem o diabo tem culpa com nada. Entende a questão que eu estou falando? O pastor está defendendo o diabo. Não. O diabo é um derrotado e ele quer destruir a nossa alma mesmo. Se dependesse dele, ele já tinha feito isso. Mas tem momentos que ele não consegue fazer nada conosco. Nós estamos numa aliança com Jesus. Ele não pode tocar na nossa vida. Diga glória a Deus. O diabo não pode tocar em mim. Ele não pode tomar decisões por mim. Não. Sou eu que dou as devidas liberdades para ele fazer alguma coisa. As pessoas tropeçam porque elas não são firmes nas suas convicções, daquilo que elas foram chamadas. Por isso que elas caem. Por isso que elas não entendem quem elas são. É uma crise de identidade. Eu entendo perfeitamente quem eu sou. Alguém pode vir aqui e encher minha cabeça de uma série de coisas, mas eu sei bem, muito bem de onde eu sou, de onde eu vim e aonde eu tenho que chegar. Eu já ouvi muita coisa. Estou aqui, aí tem gente que chega, rapaz, se tu tivesse em tal lugar, não sei quem poderia te fazer, não sei quem poderia te dar uma oportunidade. Eu digo, meu amigo, eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu tenho que chegar. Isso aí pertence a Deus, no tempo dele. Eu só tenho que fazer o quê? Ficar firme na minha vocação. Só tenho que ficar firme no propósito que ele me chamou para fazer. O que ele me chamou para fazer? Para pregar a palavra, para cuidar de pessoas. De que forma? De acordo com o que for determinado pelas minhas autoridades. E acabou. Glória a Deus. Firme na vocação que Deus chamou. Deus chamou para esse ministério, Ministério da Graça. Então fica firme com o missionário. Fica firme com a direção que Deus está dando. Culto após culto, tempo após tempo que nós estamos aqui na congregação. Glória a Deus. Fazendo firme isso. Quarta-feira é o dia da família. O pastor falou que nós vamos estar lá orando pela família, colocando as fotografias. Pois vou trazer a fotografia de todo mundo. E se eu ver que o pastor não colocou lá, eu vou perguntar, pastor, cadê meu familiar? Que eu botei a foto e o senhor não botou lá. Pode cobrar. Amém, gente? Por quê? Você está fazendo um negócio sério. Nós não podemos jogar fora aquilo que você está fazendo sério. Glória a Deus. Tem gente que não está nem aí, eu trouxe, se ele botou, amém. Se ele não botou, bem também. Não, eu quero ir lá, na hora que eu for orar, eu quero ver lá. E eu quero orar junto. E não só pelos meus, mas tem muita gente ali, e tem gente da família aqui orando, às vezes está sem força. Eu quero unir a fé com esse irmão. Eu não sei quem são essas pessoas, mas o Senhor pode mudar o coração dele. Aí você está fazendo o seu exercício de fé. Você exercita por você, e você às vezes até ajuda alguém. Olha aí que bênção. É uma... Fazendo firme a nossa vocação. Fazendo assim, nós não vamos tropeçar nunca. Na sequência, no versículo 11, ele ainda diz assim, ó. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso aqui é muito interessante. Porque, às vezes, nós pensamos que alguém que está fazendo algo, ela está fazendo apenas em prol de ajudar alguém. Mas já expliquei isso aqui em outras oportunidades. Talvez você não estava, eu vou comentar novamente. Todas as vezes que nós fazemos algo, nós não estamos fazendo só por alguém. Eu tenho a plena consciência que quando alguém chega aqui e me pede uma oração, eu estendo as mãos, olho para a palavra e oro com a pessoa, eu não estou plantando só na vida dela. Eu estou plantando também na onde? Na minha vida. Glória a Deus, gente. Eu estou plantando na minha vida. Porque ele disse ali, porque fazendo assim, nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é o que nós estamos buscando aqui? Todos nós que estamos na congregação, nosso primeiro alvo é a salvação. A Bíblia diz que as outras coisas vão sendo acrescentadas. Enquanto eu me dedico a fazer algo por alguém, a executar um chamado em prol de ver outras pessoas melhorando de vida, eu também estou sendo beneficiado com isso. Por isso nós nunca podemos deixar de estender a mão para alguém. Se alguém chegar e falar com você, ô irmão, tu é da igreja? Sou. Ô irmão, estou com uns problemas lá em casa, tem uma pessoa lá doente. Você pode orar por ele? Ah, não, vou chamar o pastor lá da igreja. Não, você vai mesmo, você vai lá e ora. Glória a Deus, gente. Tem autoridade nas suas palavras. Você pode chegar lá, eu vou executar esse chamado. Você não precisa ter doutorado, mestrado, não precisa ser, bom em teologia. Você só precisa ter a palavra de Deus. E na hora da oração, fazer aquilo que a gente aprende aqui na igreja, colocar em prática. É ou não é?
Essa é a prova prática. A pessoa está lá doente, aí você chega, meu Deus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Eu oro com essa pessoa agora, eu concordo com ela, o que 2 ligados na terra é ligado no céu. Você ora ali, manda o mal embora, e a pessoa, estou me sentindo até melhor agora. Glória a Deus. Você executou o seu chamado, você está fazendo firme a sua vocação, a sua eleição, aquilo que Deus lhe chamou, e você ainda está tendo a condição de ser concedida a sua entrada no céu. Glória a Deus, gente. Está sendo concedida para mim meu passaporte. Não deixe de plantar essas sementes. Não deixe de estar sempre, às vezes, atentos a fazer alguma coisa. Hoje tem muita gente que ela está preocupada só em receber. Não, queria que alguém fizesse isso por mim, queria que alguém orasse por mim, queria que alguém realizasse isso por mim. Mas peraí, qual foi a vez que eu fiz por alguém? Né? Qual foi a vez que eu fiz por alguém? Já parou para analisar? Às vezes nós estamos muito, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas nunca seja feita a tua vontade. É ou não é verdade? Eu quero que as coisas cheguem até mim, mas eu praticamente não faço nada. Amplamente será concedida a sua entrada. É uma esperança que nós temos. É a esperança da salvação. Tem muita gente que quase não está preocupado com isso. Ela só quer receber uma bençãozinha aí. Tchau. Pastor, como é que você pode falar isso? Eu posso. Eu estou aqui diretamente todos os dias e eu observo isso. Quase 13 anos já observando isso. Tem gente que vem, pastor, eu queria uma oração. As coisas melhoraram. Ih, nunca mais veio na igreja, nem domingo. Ela está interessada em Jesus, na salvação? Claro que não. Se ela estivesse, ela estaria aqui. Ah, você não sabe as lutas das pessoas. Todo mundo tem lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse o que também? É bom ânimo. Seja diferente do ímpio. O ímpio tem essa condição de tudo colocar uma desculpa. O crente não. A gente canta isso na letra das canções e acha até bonito, né? Estou passando pela prova dando glória a Deus. Que glória a Deus, coisa nenhuma. Deus está passando pela prova e murmurando. É ou não é verdade? Por que Deus deixou isso passar isso comigo? Por que essa luta que eu estou enfrentando? Por que batalha é essa? Eu estou fazendo tudo certo. Será que eu errei em alguma coisa? Errou em coisa nenhuma, irmão. A tempestade vem. A Bíblia diz que a chuva vem para os bons e para os maus. A tempestade também. É ou não é? Os tempos bons da vida vêm para os bons e para os maus. Os tempos difíceis também. Cabe a nós encararmos isso de uma forma diferente. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Fazendo o quê? Fazendo firme a nossa vocação. Deus me chamou para ser um intercessor. Eu vou ser um intercessor firme. Todas as vezes que eu estiver lá em casa, lembrando de orar, vou orar pelo pastor da igreja. Vou orar pelos irmãos que auxiliam, pelos obreiros da igreja. Vou orar pelos irmãozinhos que estão faltando nos cultos, para eles voltarem. Glória a Deus. Eu estou fazendo firme a minha vocação. Estou fazendo por alguém. Estou plantando para ser salvo. No versículo 12, vamos avançar um pouquinho mais. Ele vai falar sobre algo interessante. Diz assim, ó. Pelo que... Ele está falando da pessoa dele, na primeira pessoa. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, assim que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O apóstolo Pedro está escrevendo está narrando isso para nós. Ele disse, olha, cabe a mim como líder espiritual do povo, está sempre confirmando isso para vocês, independente de vocês já saberem ou não, porque isso é uma coisa que nós já sabemos, sim ou não? Isso é uma matéria que já foi passada para a gente desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que assumimos um compromisso com Jesus, no meu caso há 15 anos, né? Desde o primeiro dia, essas coisas já foram passadas para mim. Acerca de ficar firme na fé, acerca de ser salvo, de plantar boas sementes, de estar sempre, né, batalhando para cumprir o seu ministério. Isso é uma coisa que eu aprendi desde sempre. Mas é de responsabilidade daquele que está à frente exortar acerca dessas coisas.
ainda que bem as saibais. Todo mundo já sabe disso, mas eu quero bater nessa tecla de novo. Eu quero chamar essa atenção. O Paulo, uma certa vez, ele falou: olha, eu não escrevo, eu não me importo de escrever para vocês a mesma coisa várias vezes, porque é o quê? Segurança. Quanto mais a coisa é lembrada, mais seguros nós ficamos. Mais seguros nós ficamos. Mais atentos nós ficamos. É batido nesse assunto de forma ininterrupta. Então o tempo todo eu estou lembrando desse assunto. Porque está sendo tratado dele sempre. Coisas que às vezes não tratam, tem gente que acha que aquilo é normal. Vou falar de algumas coisas, dar alguns exemplos para você. Nós temos na igreja muita gente já, e tem gente que já é da igreja antiga. E tem uns que até hoje ainda moram juntos e não são casados, de aliança trocada, diante da autoridade do juiz. Pastor, o senhor falou isso, o senhor já está ficando careca de falar isso. Não tem problema, vou ficar careca de falar. Mas vou falar de novo. Porque que é melhor às vezes a gente estar junto, porque vai que casa e der problema, depois tem que separar e dá problema. Não, vai dar problema se você ficar dessa forma, que a Bíblia chama isso de fornicação. Tem muita gente que sabe que isso é errado, mas nós temos que bater nessa tecla de novo, por quê? Porque tem gente que ainda não se acertou nesse assunto. Já antigo na igreja, e mora junto como se tivesse tudo bem. Aí participa da Santa Ceia. No domingo, no culto das 18, o pastor Jamil pregou aqui sobre a segunda carta aos Coríntios, na parte do capítulo 11, que fala sobre a ceia lá, que eles iam para a cerimônia da Santa Ceia, mas eles não iam ali com aquela intenção de honrar a Deus, de participar de uma comunhão com Deus, mas eles iam para lá com a seguinte intenção: vamos comer pão, vamos beber vinho. Tanto é que eles comiam, e quem chegava depois para participar da ceia, não tinha mais nada. Ele falou: não tem pão em casa para vocês comer não? Tem que ser aqui? Por isso que o Paulo disse: olha, eu vou repassar para vocês o que do Senhor recebi. E na noite em que ele foi traído, tendo primeiro tomado o pão, depois o cálice, ele deu graça e disse: eu vou fazer isso todas as vezes em memória, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí ele disse: olha, aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Por isso que há dentre vós muitos enfermos, muitos doentes e muitos que já dormiram, já morreram. Por quê? Participavam indignamente. Faziam daquele momento do culto ali qualquer coisa. Faziam daquele momento ali qualquer coisa. Eles não tinham firme a sua vocação. Eles não tinham firme a vocação do que eles foram chamados. Porque se eles tivessem firme, eles iam fazer conforme foi ensinado. Nós vamos nos assentar à mesa para quê? Para participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, reverência. Primeiro, o ministro vai trazer a palavra, ele vai ensinar, trazer a doutrina, e depois da doutrina, na hora que ele determinar como é que vai funcionar, aí nós participamos do pão, depois participamos do cálice, tudo com ordem e decência. Mas eles faziam isso de que forma? Sorrateira, de qualquer jeito. Ali foi determinada que não era para acontecer daquele jeito mais. Então, aquilo precisou ser tratado novamente, porque eles estavam fazendo errado. Por isso nós voltemos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, onde ele vai dizer, novamente, vamos ler juntos. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diz, por quê? Pelo que não deixarei de exortar-vos. Ele disse: eu vou fazer isso sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente, ainda que vocês não estejam errando em nada, mas eu vou tratar desse assunto para quê? Para que continuem sem errar. Diga graças a Deus. Pastor, eu estou morando junto não, eu estou casado, graças a Deus. Amém. Nós vamos tocar no assunto para que você continue fazendo certinho. E quem está fazendo errado vai entender e vai começar a fazer o correto, porque isso é para a nossa salvação. Diga glória a Deus. Porque como que eu vou guiar um outro, uma pessoa? A Bíblia chega a dizer, como que um cego pode guiar outro cego? Eu chego aqui, eu não quero que minha família seja salva, mas nem eu sou salvo. No interior a gente usa um ditado, que eu não vou falar aqui, que é muito vulgar.
é meio que sujar e não limpar. Você entendeu? Mesmo que sujar e... é basicamente isso. Eu quero a minha família sendo salva. Então, eu tenho que ser o primeiro da fila. Entendendo perfeitamente como eu estou andando. O que eu estou fazendo aqui? Na sequência, versículo 13. Vamos lá? Aprofundar. Versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele fala tabernáculo porque era o lugar onde ele ensinava as pessoas a palavra de Deus. Era o lugar onde ele estava liderando o povo. Ele disse, enquanto eu estiver nesse lugar, nesse tabernáculo, é de responsabilidade minha despertar-vos com a admoestação. Aí ele fala mais, 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também no Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele está começando agora a falar da primeira pessoa, porque ele não só sairia daquele lugar físico, mas o tabernáculo que ele está também se especificando que era o corpo, ele teria que morrer. Uma hora ele ia partir. Não é? O apóstolo Pedro sabia, uma hora a minha partida estará pronta. Mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver aqui nesse lugar, eu não posso deixar de ensinar-vos. Ah, mas é a mesma coisa. Não tem problema. O pastor Jaime, ele sempre explica. Ele já está lá em São Paulo há mais de 30 anos, né? Pastoreando a igreja há mais de 30 anos. A mesma igreja, né? Mas ele sempre ora pedindo a Deus um renovo. Tem muitas vezes que ele diz, pessoal, me perdoe ser repetitivo, eu vou dar esse exemplo. Ele dá aquele exemplo e a pessoa lembra, é verdade. Eu tenho que continuar firme. Eu não posso me deixar cair como essa pessoa caiu. Eu não vou criticar a pessoa, eu vou pegar o exemplo negativo para mim não errar. Glória a Deus. Para mim não errar. Isso é segurança para nós. Versículo 15. Vamos lá. Até o 16. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua... Ele estava querendo explicar o seguinte, né? Nessa tradução ela trata com palavras mais, né? Mais complexas, né? Mas ele está querendo tratar aqui conosco sobre de que nós não fomos ensinados com coisas artificiais. Nós não fomos ensinados usando fábulas. Nós fomos ensinados na prática. Tudo que os cristãos daquela igreja, a igreja primitiva viveu, foi na prática. Nós aqui que vivemos nesse tempo, nós não sabemos o que é perseguição. Eu não tenho a mínima noção do que é ser perseguido. Pastor, eu já fui muito perseguido. Não foi, gente. Me desculpe dizer, mas você não foi perseguido. Perseguição que eles enfrentavam. Por causa do evangelho, eles eram mortos. Você sabe como é que os discípulos morreram? Teve alguns que morreram enforcados. Outros que morreram de cabeça para baixo crucificados. Outros apedrejados em praça pública. Isso sim é perseguição. A pessoa dizer que não gosta da gente porque a gente é crente, isso não é perseguição, não. Tem assim 1% de perseguição. Mas isso não faz diferença. Glória a Deus. Nós vivemos hoje num lugar onde nós temos liberdade. Pelo menos ainda, né? Entre aspas, nós temos liberdade. Ninguém nos impede de vir à igreja. Ninguém diz, eu vou te matar se tu continuar como crente. Ninguém pode fazer isso. Eles viveram num tempo totalmente diferente. Por isso que o Pedro falou, olha, vocês não foram ensinados com fábulas artificiais. Vocês foram ensinados na prática. Por isso façam o quê? Firmes a vocação pela qual vocês foram chamados. Capítulo de número 2, versículo 1 até o 3. Vamos lá. Você está na segunda carta, capítulo 1, agora o capítulo 2. Vamos lá, diz assim, ó. E também houve entre vós, houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eu vou ler só essa parte. Isso aí tá bom. Só até aí tá ótimo.
Porque nesse capítulo 2 ele vai tratar dessa narrativa, só por causa do tempo. Nesse capítulo 2 ele vai tratar dessa narrativa. Que o povo, eles deveriam continuar firmes na chamada, na vocação que eles receberam de Deus. Porque assim como no passado houve alguns que penetraram no meio do povo e promulgaram algumas heresias, isso aconteceria posteriormente. Nós já vivemos tempos em que por aí foram implantadas algumas heresias e teve muita gente de Deus que caiu nisso. Graças a Deus hoje nós vivemos num tempo mais ou menos pacificado. Mas daqui a pouco vão se levantar mais coisas por aí afora. Como já dizia aquele velho ditado: meu filho, tu vai ver coisa. É ou não é? Meu filho, tu vai ver coisa. Pois é. Vão aparecer. Hoje está num negócio aí de umas profetadas. Os profetas mirim que chegam falando uma série de coisas. As pessoas acham aquilo bonito. Digo, mas o que isso acrescenta? Uma jovenzinha falando: por que fulano de tal não quer esse iPhone? Porque está ultrapassado. Mas que mensagem traz aquilo ali? Nenhuma. E as pessoas estão lá olhando. Uma mensagem como essa aqui, que traz entendimento, que mostra que nós devemos ficar firmes na nossa vocação. Fazendo isso nós vamos salvar a nossa alma. Muita gente não recebe. Eu não estou interessado na salvação. Estou interessado em quê? Um discursozinho que coloca um pouco acima o ego da pessoa. Tem momentos que nós não precisamos que o nosso ego seja elevado, não. Precisamos que ele seja até abatido. Para a gente despertar, né? Porque às vezes estamos fazendo errado achando que está tudo certinho. Aí vem uma palavra e mostra, está errado. Aí a gente baixa a nossa crista de galo. Vamos lá. Fala logo pro jovem. Aí o jovem baixa a cristazinha de galo dele. Entendendo que ele não é galo, coisa não. Ele dá um pintinho ainda. Glória a Deus, gente. Para a gente finalizar, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Pedro mesmo. O apóstolo Pedro continua dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo, o quê? Aí eu quero detalhar algo com você já nessa parte final. Porque o apóstolo Pedro, ele vem tratando dessa questão deles serem firmes na chamada, na eleição, na vocação que eles foram chamados. Ele fala lá sobre os falsos mestres que vão se levantar, abrindo os olhos dele de forma antecipada. E agora ele fala o seguinte: olha, essa já é a segunda carta que eu escrevo para vocês, e em ambas eu venho tentando despertar vocês acerca do vosso ânimo sincero. Porque tinha gente que provavelmente ali na hora em que o Pedro estava pregando, eles confirmavam, sinceramente ele dizia: é verdade, mostravam uma aparência, mas pelas costas faziam o quê? Faziam diferente. Que vida. O apóstolo está pregando para a gente todo esse negócio de exortação, e nisso o adversário vai ganhando território. Nosso adversário sabe jogar, gente. Nós não estamos lutando contra qualquer um, não. Não estou exaltando o diabo, mas estou deixando muito claro que ele sabe o que está fazendo. E às vezes tem gente que não sabe o que está fazendo. O nosso adversário sabe muito bem aonde ele entra na vida de alguém. Ele nos estuda de uma forma muito minuciosa. Sabe do nosso comportamento, temperamento, palavras, sabe das nossas atitudes. Não é à toa que a Bíblia diz que ele anda em derredor. Ao redor está Deus, né? Com os anjos. Mas ele anda de que forma? Cercando também. Na hora que ele vê uma vida desprotegida, o que ele faz? Ele se aproxima. Tendo uma brecha maior e a pessoa dando liberdade, aí ele entra de vez. Por isso que você vê gente que um dia esteve no altar e hoje é a pior das pessoas. Você evangeliza qualquer macumbeiro que ele se converte, mas aquele que se desviou, você não consegue ganhar ele. E o diabo já colocou na cabeça dele, já mostrou para ele e mostrou uma série de coisas, dominou a vida da pessoa, possuiu, literalmente possuiu. Ele disse: já é a segunda carta, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não quero que vocês fiquem assim de qualquer jeito, mas estejam todo mundo atento, espertos, com relação ao que está acontecendo à nossa volta. Muita coisa que acontece debaixo dos nossos olhos a gente não percebe. Está com umas 3 ou 4 semanas que o pastor pregou aqui sobre esse assunto.
E disse: o Abraão estava assim na porta da tenda meio-dia, no horário mais quente, né? Solzão do deserto. E ele estava fazendo o quê? Observando tudo. Até que veio uma direção de Deus para ele. E se ele não tivesse atento? Teria perdido. Aquilo teria passado e já não voltava mais. Por isso ele disse: eu exorto e eu espero que o vosso ânimo seja o quê? Sincero. Não seja aquele negócio: pessoal, vamos batalhar. Vamos. Aí virou as costas. Pensando bem, deixa eu ficar do jeito que está mesmo. Tipo isso. Versículo 2. Chega na parte final já. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é a mesma coisa que desejo. Desejo humano, né? Concupiscência humana. No 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da... É isso que muita gente fala por aí afora, gente. Você já parou para evangelizar alguém assim? Pastor, eu vou sair num grupo aqui de evangelismo, eu vou sozinho mesmo, vou evangelizar. Você passa na casa de algumas pessoas, bate na porta: ô gente, tudo bem? Nós somos da Igreja da Graça, estamos falando aqui de Jesus, não quero pegar placa para você não. Mas quero falar que Jesus te ama. Olha, tem a Igreja da Graça, tem outras. Você vai para onde Deus te chamar, mas esteja com Jesus, amém? Falamos, convidamos a pessoa ali. Tem umas que falam o quê? Mas esse negócio de Jesus voltando eu vi desde quando era criança, agora já sou velho e Jesus nunca voltou. Como se ela fosse assim, né? Os dias do ser humano não passa de 100, gente. Quando passa de 100 é milagre. Amém? É ou não é verdade? E essa promessa aí, Jesus está voltando. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como? Um dia. Isso não é nada para Ele. Glória a Deus. Essa história de que vai vir muitos escarnecedores no meio. Você está pregando a verdade para as pessoas, mostrando o caminho da salvação, dizendo como é que se anda, e o diabo está do outro lado desconstruindo. Esse negócio de que Jesus vai voltar é essa balela. Já veio tempo de profeta, já veio isso, veio aquilo outro, já passou os apóstolos lá. O Paulo pensou que na época dele ainda Jesus vinha, não veio, por isso que ele não quis casar, e começa a inventar um bocado de coisa. E tem gente que já está com a mente frágil, porque ela não está deixando mais a palavra entrar. Ela foge desse contato com o culto. E aí quando surge esse tipo de embate, ela fica do lado errado. Ela começa a acreditar que aquilo é verdade. É verdade. Diz que ia voltar, nunca voltou. Ela começa a desacreditar de Deus. Pastor, o que é isso? É a verdade. Falando para você nada mais, nada menos do que a verdade. A gente ouve, conhece cada causa. Conheço gente que uma época esteve aqui do nosso lado, fazendo a obra. Aqui, vamos orar pela igreja, pessoal. Aí une aqui esses fazedores da obra. E hoje são pessoas que batem de frente contra o evangelho, independente de placa. Ele vê qualquer coisa, ele está que não sei o que, Jesus coisa nenhuma. Diga: rapaz, Dadão passou uma vida com Jesus, agora diz que Jesus não é nada? Dá para entender? Mas o diabo foi trabalhando na mente da pessoa. Por isso nós temos que ter isso dentro do nosso coração muito firme. Cuidado com o que vem de fora. Mantenha firme a sua vocação. Fui chamado para quê? Para salvar a minha família. Deus não me chamou para colocar a farda e para ser obreiro, não. Tudo bem. Mas Deus lhe chamou para conquistar a sua família. E eu não abro mão disso. Eu vou até o último dia. Fazendo isso, você não só salva a sua alma, você não só tenta salvar alguém, mas você salva a sua também. Glória a Deus. Você não tropeça de maneira nenhuma. As coisas na vida vão começar a andar. Tem gente que a vida está enrolada, gente. Não consegue andar de jeito nenhum. Tem algum porquê. E a gente precisa colocar a mão na consciência e entender por quê. E Deus vai tratando disso com a gente. Falta foco. Falta direção. Se tiver direção, tem firmeza, vai ser confirmada. Glória a Deus. Voltemos lá no início onde nós começamos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. A parte do versículo 11 que me chamou mais a atenção. Porque assim vos será amplamente concedida o quê? Entrada no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador? Eu quero. Quem quer? Eu quero. Concedida a minha entrada. Na hora que Ele me chamar, na hora que eu tiver o meu último suspiro aqui, nós temos que ter a plena convicção. Estamos indo para a eternidade com o Senhor. Glória a Deus. Por isso vamos ficar firmes na nossa vocação. Ah, mas muita coisa lá não mudou. Não tem problema, eu continuo orando. Tem coisa que não depende da gente. Se dependesse da gente, todo mundo estava convertido, né, mãe? Tem gente da família que fumava, e aí ele já não ia fumar mais. Aquele lá que vive numa vida errada, o cara é jovem, ele acha que ele pode ter 2, 3 mulheres, é sobrinho, é filho, é neto às vezes. Aí ele acha que ele pode fazer isso. Aí ele vive fazendo isso por aí. Se você pudesse, você já tinha ele estaria só com uma pessoa, casado, bonitinho, fazendo tudo certinho, não é? Mas a pessoa quer fazer daquele jeito, você pode mudar a pessoa? Não, mas você pode orar. A única coisa que nós vamos fazer. E Deus vai salvar essas almas. Diga glória a Deus por isso. Vai salvar. Vai depender da nossa vocação firme, perseverança. Deus me chamou para isso, eu vou até o fim. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.